A gente passou os últimos anos muito pessimista com a seleção brasileira, né, com resultados terríveis, mas eu trago notícias fresquinhas do futebol europeu para animar vocês para a Copa de 26. Mas tem um punhado de grandes jogadores em grande fase às vésperas do Mundial. Quarta-feira, o João Pedro marcou 3 gols na vitória do time dele. 3 gols. Nos últimos 10 jogos, ele já soma 8 gols. A matéria do GE de hoje mostra que ele é, de todo o campeonato inglês, o cara que tem mais gols com bola rolando esse ano. Nesse mesmo jogo, a vitória do Chelsea sobre o Aston Villa, o Douglas Luiz fez o gol do time derrotado. No empate do Nottingham Forest com o City do Guardiola, o Igor Jesus deu uma assistência e o zagueiro Murilo teve mais uma bela atuação. Ele ficou queimadaço depois do jogo Brasil e Argentina. Quem acompanha a carreira dele no Corinthians e na Inglaterra sabe que ele é muito bom jogador. Aliás, o Murilo nem é convocado, porque no setor em que ele joga, o lado esquerdo da zaga, tem o Gabriel Magalhães, titular absoluto do Arsenal, o líder do campeonato. Na vitória do Newcastle sobre o United, o Casemiro, peça importantíssima do Ancelotti, marcou um gol de cabeça. O Joelinton está voltando a jogar bem, atleta do Newcastle, e nesse momento, machucado, o Bruno Guimarães é o principal jogador do Newcastle. Na terça-feira, o Rafinha tinha feito de pênalti um gol do Barcelona contra o Atlético de Madrid, na eliminação do Barça na Copa do Rei. Na temporada passada, o Rafinha foi um dos melhores jogadores do mundo e segue jogando muito. E na vitória do Wolves sobre o Liverpool, o Wolves é o lanterna do campeonato, mas o João Gomes fez um belo jogo e o André marcou o primeiro gol dele na Premier League. E se a gente voltar para a última rodada de Liga dos Campeões, o Vinícius Júnior foi o grande nome de toda a rodada, né, marcando na ida e na volta pelo Real Madrid contra o Benfica. E o Marquinhos, capitão do PSG, também teve atuação decisiva na classificação sobre o Mônaco. A gente teve essa semana um baque, uma notícia muito ruim, que foi a lesão do Rodrigo, péssima para as pretensões do Carlo Ancelotti. Mas quando a gente vê um punhado de bons jogadores, eu me animo para aquilo que o italiano pode montar para a Copa do Mundo. Se a gente olhar aqui nos últimos anos, a seleção sempre orbitou em torno do Neymar, era o único craque do time. Isso levou o Brasil também a ser um time previsível. Por que eu digo isso? Quando o Neymar se machucava, como em 14, acabava o time. Quando o Neymar chegava mal para uma Copa, como em 18, tinha pouca coisa, tinha pouco de onde tirar. Se a gente não tem esse ano um super craque, o Ancelotti tem condição de montar um time muito perigoso, com muito atleta em alto nível, chegando aos Estados Unidos em grande forma. Ainda vejo o Brasil, apesar dessas boas notícias, abaixo de seleções como a França, como a Espanha, como a Argentina, como Portugal. Mas a gente está no bolo dos times que podem sonhar. E com a fase dos nossos atletas e a competência do Carlo Ancelotti, a esperança aumenta.